Olá, hoje nós vamos começar o primeiro módulo que fala sobre geometria. É o módulo 15, onde vamos ver geometria plana, depois o módulo 16, geometria espacial, depois o módulo 17, geometria analítica. Fundamental que a gente aprenda geometria plana para que a gente possa aprender geometria no espaço. A geometria no espaço nada mais é do que a aplicação da geometria plana, uma vez que os sólidos que possuem 3 dimensões, nós vamos dividi-los em planos. Por exemplo, uma caixa de sapato, que é um sólido que possui 6 faces, tá? Chamado também de hexaedro, tá? E essas faces são retangulares. Se a gente souber trabalhar com retângulo, vamos saber trabalhar com o hexaedro, certo? Bom, preciso lembrar vocês que já colocamos bastante aulas no YouTube. Colocamos bastante aulas no YouTube e essas aulas são importantíssimas, que a gente saiba toda a base anterior. Claro que é muito difícil a gente, para aprender isso, para ter esse conhecimento que a gente tem, foram necessários alguns anos de experiência, alguns anos falando para os alunos. E aí nós fomos aprendendo sempre mais. Cada dia que passava aprendíamos muito com eles mesmos, tá certo? Então, nessa área de geometria plana, nós vamos ver a região convexa e não convexa, paralelismo, triângulos, relações angulares dos triângulos, condições de existência de um triângulo e classificação também, tá? É importante que vocês visitem o YouTube no grupo Matemática Sem Medo com o professor José Milson. Tá? É muito importante que a gente tenha esse retorno, esse feedback por parte de vocês, para que a gente possa criar mais, para que a gente possa se motivar mais. Tá certo? Então vamos começar com a geometria plana. A aula número 1. Vamos falar sobre região convexa e não convexa. A região convexa, vejam vocês, se nós temos uma região e pegarmos 2 pontos quaisquer dessa região, nesse caso aqui, ponto A e o ponto B, são extremidades do segmento de reta AB. Se juntarmos os pontos A e o B através de uma linha, se todos os pontos dessa linha pertencerem à região, é porque a região é convexa, tá? E a região, se pelo menos um dos pontos estiver fora, um dos pontos da linha estiver fora da região, ela deixa de ser uma região convexa para ser uma região não convexa ou côncava, certo? Paralelismo. Ora, se nós temos 2 retas paralelas, uma reta R e uma reta S paralelas entre si, e cortarmos essas 2 retas paralelas por uma transversal, que é uma reta T, tá? Vamos determinar alguns ângulos: A, B, C, D, E, F, G, H. Os ângulos correspondentes são A e E. A e E são ângulos correspondentes. B e F também. D e H também. C e G também.
Reparem vocês que os ângulos AE, A e E, são ângulos que estão de um mesmo lado da transversal, de um mesmo lado da transversal e fora, no caso, um fora e o outro dentro das paralelas. O ângulo A está na parte externa das paralelas e o ângulo E está na parte interna das paralelas. Da mesma forma, se eu pegar o B e pegar o F, são ângulos que estão do mesmo lado da transversal T e em relação às paralelas eles estão um fora e outro dentro, né? O B está fora e o F está entre as duas paralelas e assim por diante. Esses são os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes, então, são ângulos que em relação à transversal estão do mesmo lado e em relação às paralelas um está dentro e outro está fora da região das paralelas. Os ângulos alternos, o exemplo é o A e o H. A e H. Repare que esses ângulos aqui, eles estão um do lado de fora em relação ao transversal. Um está de um lado, outro está do outro. Tá? Um está de um lado, outro está do outro. O A e o A está do lado esquerdo, o H está do lado direito. E eles são em relação às paralelas, os dois fora ou os dois dentro. Se os dois estiverem fora, serão alternos externos. Se os dois estiverem do lado de dentro, serão alternos internos. Tá certo? Ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, o A e o E. A e E. Os ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado da transversal, eles estão um dentro e um fora das paralelas. Ok? Reparem vocês, os correspondentes, o A igual ao E, o A tem a mesma medida que o E, o B tem a mesma medida que o G, né? O F tem a mesma medida que o B, o D tem a mesma medida que o H e assim por diante. Triângulos. Relações angulares. É preciso que a gente saiba a lei angular de Tales, que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja ele, mede 180 graus. Então a lei angular de Tales fala que a soma dos ângulos internos A, B e C mede 180 graus, certo? Ela diz também uma segunda afirmação: um ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes. Um ângulo externo, por exemplo, o alfa, ele é igual à soma de dois internos. Temos o A, o B e o C. Não adjacentes ao alfa, somente o B e o C. O A não é, ele é adjacente ao alfa, está junto do alfa. Então esse ângulo alfa, que é um ângulo externo, vai ser igual à soma dos dois internos que não estão juntos dele, tá? Não adjacentes. 3. A soma dos ângulos externos mede 360 graus. Esse é o teorema do ângulo externo. A soma dos ângulos externos mede 360 graus. Ok? Não podemos esquecer isso. A soma dos ângulos internos vale 180. A soma dos ângulos externos vale 360. A condição de existência: o maior lado de um triângulo é menor do que a soma dos outros dois. Claro, o menor lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois. Por exemplo, esse lado aqui, ó. Se eu pegar esse ponto B e aproximar desse segmento AC, à medida que ele vai se aproximando, a soma dos dois lados vão diminuindo, né?
até quando ele estiver aqui em cima. Quando ele estiver aqui em cima, a soma dos dois lados será igual, só que deixa de ser um triângulo, né? Você tendo o B coincidindo sobre esse segmento de reta, nós não vamos ter um triângulo, vamos ter dois segmentos de retas, certo? A classificação. Quanto aos ângulos, quanto aos lados, um triângulo pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Ele é equilátero quando possui três lados iguais. Ele é isósceles quando possui dois lados iguais. Ele é escaleno quando possui três lados desiguais. Muito cuidado com essa definição aqui. Porque, por exemplo, o equilátero possui três lados iguais. O isósceles, ele não possui obrigatoriamente dois lados iguais. Ele possui dois lados iguais. Então, todo triângulo equilátero também é isósceles. Ele tem dois lados iguais. Para ser equilátero, ele tem que ter os três lados iguais. O isósceles só tem dois. Então, se só tem dois, todo triângulo equilátero tem três, então satisfaz a essa definição. E o escaleno quando tem os três lados desiguais. Ok? Quanto aos ângulos, acutângulo tem três ângulos agudos. Retângulo possui apenas um ângulo reto. Até porque não pode ter mais do que um, porque se tiver mais do que dois ângulos retos, por exemplo, a soma daria 180 graus. E o terceiro teria que ser nulo, porque a soma dos ângulos internos mede 180 graus. Certo? E um triângulo obtusângulo que possui um ângulo agudo, aliás, um ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele é maior do que 90, então não posso ter dois ângulos obtusos, tá certo? Porque só a soma dos dois passaria de 180, então não pode ser, ok? Bom, terminamos essa primeira aula falando sobre geometria plana. Na próxima aula nós vamos seguir devagar, explicando direitinho, para que a gente entenda, para que a gente possa aplicar posteriormente na geometria espacial e na vida prática da gente. Onde que a gente utiliza geometria? Praticamente em todos os lugares. Quando eu faço a organização de uma casa, quando eu vou calcular a pintura de uma parede, quanto é que eu gasto de tinta, uma cerâmica, quanto é que eu gasto de cerâmica, e assim por diante. Tá? Então a geometria plana ele trabalha com áreas e com distâncias de planos. Então até a próxima aula, quando a gente vai continuar a geometria plana.